for apenas sobre o Irã, mas sim sobre algo muito maior, muito mais sinistro e silencioso também. Algo ligado àquela tal de Agenda 2030, de não possuir nada e ser feliz. E se o Irã for apenas a última peça em um quebra-cabeça global ligado a controle financeiro, tecnológico e poder? Será que o que está acontecendo agora no Irã está ligado a toda essa agenda que está tomando conta do Ocidente? Bem, muitos vão dizer que isso é teoria da conspiração, outros vão dizer que é realidade. Então, hoje aqui no canal Olhar Internacional, quero trazer para vocês aqui uma teoria, em fontes, de uma forma bem didática, da perspectiva de quem não somente estuda esse assunto, mas também já passou por mais de 50 países. Bem, eu vou começar dando crédito aqui ao canal do Andrei Dick, que você pode assistir o vídeo dele, todo e ele apresentou aqui 4 leituras, indo além da questão militar, e falou também dessa leitura que eu vou apresentar aqui, conectando o Irã a toda essa agenda. E ele também deu créditos a uma mulher chamada Catherine Austin Fitts. Pesquisa esse nome depois, ela apareceu em várias entrevistas, incluindo uma recente aqui com o Dr. Carlson, e nisso ela apresenta essa teoria que unifica tudo que está acontecendo no mundo, indo além da questão militar. Bem, vamos começar aqui. Primeiro, até perguntando quem que é essa senhora, né? Catherine Austin Fitts. Ela foi secretária, assistente de habitação do governo George Bush e já administrou centenas de bilhões de dólares e também já trabalhou em Wall Street, né? Ou seja, não é uma pessoa de fora do sistema atacando o sistema, é uma pessoa que estava lá dentro. E ela tem essa teoria que tenta conectar várias coisas que estão acontecendo no mundo hoje, inclusive essas guerras, né? Então tudo, a economia, a tecnologia e tudo mais. E a ideia central dela, segundo ela, é que está sendo construído agora, né, algo como se fosse uma espécie de sistema global de controle financeiro, né? O tal do Financial Grid. Já se fala disso há muito tempo, né? Pois é, mais uma teoria conspiratória, né, entre aspas, se tornando realidade. Isso está acontecendo. Então pense nesse sistema como se fosse um sistema operacional, tipo o seu iOS, o seu iPhone. Só que aplicado ao dinheiro e também a sua identidade e o mundo físico. Então esse sistema tem 3 partes. A primeira parte é o dinheiro programável. E é aqui que todas as coisas começam a ficar bem interessantes, né? Porque a gente está acostumado com dinheiro bruto, né? Tipo esse, tá, em tempo real, aqui, isso aqui é do Chip, tá? Isso aqui você pode pegar e gastar em qualquer lugar, ninguém pergunta de onde veio, você tem programado, né? Pronto, é dinheiro como vocês conhecem. Só que o dinheiro programável é diferente, né? É um dinheiro que tem regras. Regras, por exemplo, acerca do que você pode fazer com ele, quem pode gastar e onde você pode gastar. E você também pode ser impedido de gastar esse dinheiro em certos lugares. E também é um dinheiro que tem data de validade, né? Então você pode acumular patrimônio. É como se fosse dinheiro que deixasse de ser só um meio de troca e passasse a ter um comportamento próprio. A segunda parte aqui é a identidade digital. Então agora imagine o seguinte, se o dinheiro é programável, alguém então precisa saber quem é você para poder aplicar essas regras. Então entra aqui no sistema de identidade digital, ligado diretamente ao seu dinheiro. E provavelmente usando biometria, né? Como a sua digital, né? A sua retina, o seu rosto, né? Ou seja, não é mais tipo, você só tem uma conta. Não. É você sendo parte de um sistema integrado. E a terceira parte desse sistema é a infraestrutura, porque nada disso funciona sem uma base física. Então você precisa de data centers, de câmeras, de satélites e de redes de fibra ótica. Tudo isso para sustentar esse sistema rodando em tempo real. E eu ia perguntar, onde que o Irã entra aí nessa história? Pois é, o Irã está fora desse sistema. O banco central deles, o banco central iraniano, não faz parte do sistema financeiro ocidental. E eles vendem petróleo para a China fora do dólar, né? Tipo, como se fosse o caixa 2. O caixa 2 ainda no sistema financeiro global. Então eles estão operando fora desse sistema. E aqui tem uma lógica muito simples. Todo sistema que quer ser o dominante, ele precisa ou integrar ou neutralizar quem está de fora. Eles não gostam de concorrência. E aí entra uma informação interessante, ó. O ex-comandante da OTAN, em 2007, o general Wesley Clark, contou algo curioso. Ele falou que logo depois do 11 de setembro, ele viu um memorando no Pentágono, e que era um plano para derrubar 7 países em 5 anos. Deixa eu até mostrar aqui o videozinho dele para vocês. We got a good military, we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. Pois é, então, esse plano era para derrubar 7 países em 5 anos. E quais são esses países, você pergunta? Iraque, Síria, Líbano, Somália, Sudão e Irã. Pois é. E hoje, de alguma forma, os Estados Unidos já se meteram, já se envolveram em todos esses países. E aqui agora entra o próprio relato dele, né? Traduzindo. Temos um bom exército e podemos derrubar governos. Eu acho que se a única ferramenta que você tem é um martelo, então todo problema precisa aparecer no emprego. Não, e pior que isso, o memorando descrevia um plano para derrubar 7 países em 5 anos, começando pelo Iraque, né, e terminando com o Irã. E agora, será que isso então é a prova final para essa teoria? Não, mas é aqui que a gente começa a ver a formação de um padrão bem suspeito. Enquanto isso, há outra coisa acontecendo em paralelo. Nos Estados Unidos já existem leis sendo discutidas que abrem caminho para esse tipo de sistema. Coisas como stablecoin, tokenização de ativos, ou seja, o dinheiro começando a virar código. Isso não é só teoria. O próprio Larry Fink, o CEO da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, já falou sobre isso abertamente. Cadê aqui o videozinho do Larry Fink? Tá aqui. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, Ele falou aqui, acreditamos que o próximo passo será a tokenização de ativos financeiros. Toda ação, todo título deverá ter seu próprio identificador e existirá em livro-razão unificado. Eu nem sabia o que era esse termo, mas é o que está na tradução. Traduzindo para algo mais simples. Tudo que tem valor pode virar um ativo digital, controlado dentro de um sistema único, centralizado. E quem será o dono desse sistema? E agora, pessoal, a gente vai falar aqui de uma coisa um pouco mais polêmica, que vai envolver a Rússia e um calote global. Só que, antes, deixa eu ajustar aqui essa telinha aqui, né? Pra gente ter mais espaço, porque eu quero mostrar para vocês, eu quero falar de algo mais positivo e que tem nos acompanhado aqui por vários lugares do Brasil e do mundo. As camisetas da Insider. Conto aqui embaixo para você, tudo bonitinho.
Pronto, agora saímos de uma parte positiva para falar talvez aqui da parte mais polêmica do vídeo. Bem, existe uma leitura, principalmente vinda aí de analistas russos, de que esse sistema poderia ser usado para algo muito maior, para redistribuir a dívida dos Estados Unidos para o resto do mundo. Para você, e para mim também, né? Para todos nós. Hoje, a dívida americana gira em torno de 35 trilhões de dólares. E a ideia seria algo mais ou menos assim. Transformar essa dívida em ativos digitais. E jogar isso dentro desse novo sistema, desvalorizar e recomeçar de novo. Lembra aquela ideia do grande reset? Pois é, vejam só aqui o videozinho dos russos falando sobre isso. Когда часть госдолга США будет размещена в стейблкоинах, США исцелит этот долг. Tradução aqui, ó. Ao longo do tempo, quando parte da dívida nacional dos Estados Unidos for colocada em stablecoins, Washington irá desvalorizar essa dívida de maracutaia. Então, em termos simples, eles têm uma dívida de 35 trilhões e vão movê-las para nuvem cripto, e desvalorizá-la e começar do zero. Por exemplo, olha aí o grande reset chegando. Mas não se preocupe, né? Eles vão dizer que esse tal grande reset é teoria da conspiração, e quando de fato acontecer, eles vão dizer, calma, é pro seu bem, pro meu bem, pro bem aqui de nós meros mortais, quando na verdade não é pro nosso bem. Nós devemos pagar essa dívida, é para o bem do sistema, pro bem deles. Dá pra falar com certeza que é isso que vai acontecer? Não tem certeza absoluta, mas fazemos aqui leituras, a gente vê que esse é o caminho, esse é o rumo que as coisas estão compondo. Então, no fim, a questão aqui não é só de economia, é uma questão também de controle. Por quê? Se o dinheiro seria programável, e se a sua identidade está conectada a ele, e se tudo isso roda dentro de uma infraestrutura global, então a gente está falando não é só de tecnologia que a gente está falando, estamos falando também de poder e de controle. E claro, tudo isso vai ser vendido como solução para algum problema que eles vão criar. Para o seu bem, você não vai possuir nada e vai ser feliz. E seu dinheiro vai ter data de validade, então você não vai poder acumular patrimônio. Enfim, já falei isso, né? Tá, e como que isso afeta o Brasil? Bem, a verdade é que isso afeta o mundo inteiro. Então, óbvio que você também que está aí no Brasil, seja você rico, pobre, classe média, você também vai ser afetado. Né? E esse tipo de mudança não depende só de um país, e nem só de um governo específico. Eu até para falar de um ponto interessante aqui, que essa agenda, ela já vem avançando há muito tempo. A partir de 2020, ela começou a decolar e muito mais rápido. E essa agenda, ela é avançada não só com governos de esquerda, mas também com governos de direita. Então, eu aproveito para falar isso agora, porque a maioria esmagadora dos meus apoiadores são pessoas de direita. Até ficam bravos comigo quando eu falo das maracutaias das políticas externas dos Estados Unidos. Né? Como se falar mal dos Estados Unidos significa automaticamente que você é de esquerda. Mas, pessoal, governos de direita também ajudam a empurrar esse tipo de sistema. Né? Principalmente quando envolve tecnologia, controle e sistema financeiro. Você ainda acha que tudo isso é teoria da conspiração? Olha, se você acha que sim, eu sinceramente espero que você esteja certo. Tomara que seja só uma teoria da conspiração, uma maluquice, que nada disso aconteça, né? Tomara. Estou torcendo para que você esteja certo. Mas estou me preparando aqui no provável caso de que você esteja errado. Pois é, meus queridos sapos na panela. Talvez a pergunta não seja se isso é teoria da conspiração, mas sim quanto disso já está acontecendo sem que a gente perceba. E mais um comentário que eu faço aqui. Ó. Vocês lembram quando o general da OTAN aqui, ele disse que eles tinham uma lista no Pentágono para derrubar tantos países em tanto tempo? Então, você lembra dos países da lista? Além do Irã, é claro. Tinha Líbia, Iraque, Sudão e Somália. E sim, os ocidentais, né, Estados Unidos e seus aliados se meteram em todos esses países, e são desses países que saíram muitos refugiados. Então, assim, essa crise de refugiados na Europa, como todos sabem, mas vale a pena lembrar, quem causou? E que você vê uma coisa conectando com a outra. Né? Não foi sem querer, mas também é uma crise causada que eles aproveitam de várias formas. É como se você causasse uma crise que tem várias camadas e você aproveitasse todas as camadas. A militar, a financeira, a questão dos refugiados também, para causar todo esse caos, todo esse problema, para depois ser, quando você oferecer a solução, ela vai ser sempre por diferentes camadas. Esquerda e direita, pessoal da direita, solução para vocês. Vamos acabar com essa questão de imigração ilegal. Vamos acabar com a criminalidade. E depois o pessoal da esquerda, solução para vocês. Vamos distribuir renda e vamos ter uma renda básica universal para vocês também, soluções para a esquerda e para a direita. Pois é. E se você acha que tem muita hipocrisia envolvida nisso tudo, na geopolítica e na política nacional e internacional, então você vai gostar desse vídeo que aparece na tela agora, sobre o país mais hipócrita do mundo, que odeia o seu próprio povo. Qual país é esse? É só clicar e descobrir. Até o próximo vídeo. Vamos para o começo do jogo, vem Bruninho pro saque. Tá aí o camisa 1 da equipe do Campinas. Já apitou a arbitragem. Bola voando, está valendo a segunda semifinal da Superliga Masculina. Essa bola já vai chegar complicada pro Lucas, você negado na primeira chance. Portas fechadas para ele logo de cara. Já aparecem os centrais do Campinas, o Judson e o Pinta. Fechando a porta. Foi o Pinta e o Lucas. Bruno Lima. O Bruno Lima, quem fechou por ali. Resolver. Se quiser, eu posso ir pra aí agora. Ok, táxi. Assim que a gente esclarece hoje essa história de uma vez por todas. Você é bravo, né, Lu? Brava e rápida nas decisões. Ah, meu filho, não deixo nada pra...
Tira aquele pendrive que você deu pra ele. Dessa vez.